Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Mael Vale. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Arthur Maia. Deputado, muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, Tiago. Alegria muito grande estar aqui com você, com o Ismael, e reencontrando aqui o Cláudio Humberto, amigo de tanto tempo. Não é nem boa a gente falar quanto tempo a gente se conhece, né, Cláudio? Verdade. Deputado, obrigado pela presença. Eu sei que a agenda é apertada sempre, então a gente sempre agradece a presença aqui no nosso estúdio. Eu queria começar conversando, eu vi o senhor falando recentemente, nas redes sociais inclusive, falando sobre a primeira sessão na Câmara dos Deputados esse ano. Um ano de contas apertadas, de muita confusão internacional e interna também. No entanto, a primeira sessão da Casa do Povo, esse ano, foi absolutamente dominada pela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, tanto os apaixonados petistas e os apaixonados bolsonaristas passaram, eu acho que o senhor falou, 5 horas discutindo essa denúncia, enquanto parece que, pelo que eu entendo, tem muita coisa importante a ser votada, inclusive estamos em 2025 e ainda não temos nem orçamento. Então eu queria que o senhor me explicasse um pouco como é que foi essa primeira sessão e como é que o senhor vê esse clima de polarização. Olha, Tiago, a impressão que eu tenho é que hoje nós temos visto o extremismo se apoiando no extremismo. A direita no Brasil tem a sua força, sobretudo, por conta da esquerda, porque eles colocam nós contra eles, ou seja, a direita se apoia na esquerda e a esquerda se apoia na direita. Eu até digo uma coisa, quer dizer, eu penso que tanto o presidente Lula, com todo o respeito que eu tenho, e tenho muito respeito pelo presidente Lula. Eu não sou petista, mas eu, assim, fico indignado quando as pessoas atacam o presidente Lula, atirando contra ele xingamento. Eu não penso isso do Lula, mas eu realmente acho que dificilmente o Lula venceria a eleição para outro político, qualquer outro político importante do Brasil, podia ser o Ratinho, o Caiado ou qualquer outro, como acho que qualquer outro também da esquerda contra o Bolsonaro venceria o Bolsonaro. Então, na verdade, a única chance do Lula ganhar é disputar com o Bolsonaro, a única chance do Bolsonaro ganhar é disputar com o Lula. Então, isso é uma coisa curiosa, a esquerda se apoia na direita, a direita se apoia na esquerda, e essa polarização tem consumido toda a energia política brasileira. Veja só, você citou aí com muita propriedade, nós estamos diante de um ano apertadíssimo do ponto de vista fiscal, nós estamos diante de uma crise internacional grave por conta desse rol de loucuras aí apresentado pelo presidente Trump, nós estamos vivendo no Brasil uma das maiores altas de alimento que se tem notícia na Nova República, depois do governo Sarney, onde quando nós tivemos o Plano Real para cá, é uma alta no preço dos alimentos que os brasileiros há muito tempo não conviviam. E diante de tudo isso, a única pauta que existe é a denúncia contra Bolsonaro, teve golpe, deixou de ter golpe. Isso é muito ruim para o Brasil. Isso é muito triste para o Brasil. Eu penso que realmente há de se fazer, e isso também tem que partir muito assim da demonstração e da conversa popular, do clamor popular, de voltar a se discutir coisas importantes. O problema é que o que domina as redes sociais também é isso. E muitos políticos hoje estão mais preocupados com a rede social do que com o Brasil. A lacração é mais importante do que o resultado prático para a vida dos brasileiros. E isso é muito triste. Deputado, essa questão é curiosa porque o presidente do Instituto Paraná Pesquisa disse exatamente isso, né, que o melhor candidato para o Lula enfrentar é o Bolsonaro e vice-versa. É isso. Em razão exatamente dessa polarização. E que a má notícia para o Lula, na próxima eleição, ou se a eleição fosse hoje, é o crescimento exponencial da intenção de votos, por exemplo, no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Cresceu muito. E com isso ele pode, ou a ex-primeira-dama, enfim, qualquer outra alternativa é muito mais perigosa, digamos assim, para a reeleição, a eventual reeleição do Lula do que o próprio Bolsonaro. Só para fazer
enfim, anotar aí essa coincidência de análise. Agora, de outro lado, deputado, vivemos num país que adora os extremismos, né? Um país que ama o antagonismo, né? A polarização. Somos o país do Grenal, do Atlético contra Cruzeiro, Flamengo contra Botafogo, para lembrar minha Bahia. O Bavi, né? CSA e CRB lá em Alagoas, enfim, e o país todo é assim, né? O país polariza e radicaliza, né, tudo. Mas de fato, responsabilidade da liderança política ir contra isso, né? Ter a responsabilidade de discutir assuntos que sejam de fato do interesse do país, né? Não só para o futuro, até para o presente, né? O futuro imediato até. Como fazer isso? Como é que o senhor acha que no Congresso há pessoas que têm na liderança que eu falo, né, na presidência da Câmara, do Senado, os atuais presidentes, os líderes partidários, eles têm essa noção, essa consciência, ou eles vão na onda das redes sociais? Eu acho que o Congresso Nacional está vivendo uma situação muito diferente do que nós conhecemos como política tradicional desde a Nova República para cá, de 85 para cá. Ou seja, nós convivemos ao longo desses anos todos com personalidades importantes no Congresso Nacional que organizavam o jogo. Agora nós temos um elemento novo, Cláudio, que o mundo inteiro ainda não aprendeu a conviver, a tal da rede social. A rede social deu voz ao imbecil. Então, na rede social, você consegue a versão que você quiser. A pessoa, antigamente você... há 10 anos, 15 anos atrás, você abria um jornal no Brasil. O Globo podia ser um pouco mais à direita, a Folha de São Paulo um pouquinho mais à esquerda, etc. e tal. Mas o padrão da notícia, a espinha dorsal da notícia, estava ali. Era uma notícia, né? Claro, podia puxar um para um lado, um para o outro, tal, mas você tinha uma versão que todos... Tinha um lugar comum que todo mundo concordava. Com a rede social... eu vejo às vezes assim, algum amigo meu extremista, geralmente de direita, lá do interior, mandou uma mensagem assim, a mais absurda do mundo. Acabaram de baixar um decreto aí do governo acabando com a propriedade privada. E o cara, deputado, é verdade. É verdade. E você tem que responder aquilo. Meu amigo, claro que isso não é verdade. Isso aí foi um sujeito irresponsável que fez aí uma postagem apócrifa. Mas o cara que quer se apropriar daquilo como verdade, ele se apropria e faz o discurso para o público dele. O público dele abraça aquela ideia e começa a propalar. Então, assim, a rede social transformou de maneira muito profunda as relações da sociedade com a notícia. E isso é muito grave, porque a gente não quer... É mesmo muito grave, porque na verdade, o que a gente tinha uma mídia formal, né? Isso. Na qual, enfim, as pessoas confiavam mais ou menos, mas o fato é que essa mídia tradicional começou a boicotar pessoas, políticos, começou a manipular os fatos, né? Passou a assumir uma posição tendenciosa muito mais clara. E se a rede social teve esse tipo de responsabilidade, né, que o sujeito lá inventava uma coisa e aquilo ali ganhava repercussão, também teve o mérito de mostrar o que de fato estava acontecendo, ao contrário do que era negado na imprensa tradicional. Mas assim, eu não entendo muito o nervosismo que as redes sociais causam, porque, afinal, o que a gente vê no mundo democrático ocidental, da maneira geral, é enfrentar isso com absoluta tranquilidade, né? O que não pode é tentar se usar isso como pretexto para limitar o exercício da liberdade de expressão, né? Quem falar sobre isso nos Estados Unidos, por exemplo, corre o risco de ir para a cadeia, né? Só porque pensou em limitar a liberdade de expressão. No Brasil, nós estamos muito perto, muito próximos de se estabelecer censura prévia. Aliás, já estamos em plena era da censura prévia aqui nas redes sociais. O senhor não acha que é um certo exagero nessa preocupação com as redes sociais? Olha,
Cláudio, eu sinceramente acho que a radicalização que está posta hoje na política brasileira é muito consequência da radicalização que habita na rede social. E aí vai até uma questão filosófica, né? Eu me acostumei, fui criado na política, vindo da política estudantil. Então você também participou da política estudantil. A gente se acostumava ali, mas era no tete-a-tete com o sujeito. Você tinha um antagonista lá do outro lado, mas você tinha respeito pela pessoa que estava do outro lado. Né? Você sabia que, no fundo, aquela pessoa tinha valores, que era um colega seu ali da universidade, era uma pessoa que você convivia, que você, até certo ponto, admirava, apesar de ser diferente de você. Eu entrei na política da mesma forma, convivendo com os deputados, com as lideranças políticas, fazendo política municipal dessa maneira. Quando a coisa vai para a tela, perde-se muito do respeito. Né? O virtual perde muito do respeito. E sabe que eu vou fazer uma postagem nesses próximos dias dizendo assim: nunca o mundo precisou tanto da filosofia como nós estamos agora. Porque a rede social vem agora acoplada dessa coisa nova chamada inteligência artificial. E a inteligência artificial agora está precisando buscar apoio e ajuda na filosofia. Porque é como o Harari diz, quer dizer, o cara vem aqui dirigindo um carro, inteligência artificial, um robô dirigindo o carro, e o dono está do lado, de repente passou uma pessoa ali na frente. E ele tem duas alternativas: ele salva a vida daquela pessoa ou salva a vida do dono. Ou tenta salvar a vida dos dois. Ou é mais fácil ele atropelar o cara para preservar o dono. Quer dizer, isso é uma decisão filosófica. Então, hoje o grande desafio dessas empresas de inteligência artificial é buscar para si, buscar para perto de si a identidade filosófica, a moral e a ética se transformarem em algo mais importante do que foram no passado, assim, para dar humanidade a esse mundo que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente nunca dependeu tanto, e eu acho que mais do que nunca a juventude deveria ler os clássicos mesmo, né, que podem parecer hoje arcaicos. Eu estou lendo, por exemplo, O Idiota de Dostoiévski nesse momento. E ali está a alma humana. Os grandes escritores tiveram essa capacidade de absorver os elementos da alma humana e colocar no papel. Essas coisas são fundamentais para a relação humana. E a grande dificuldade que eu vejo das redes sociais é esse afastamento do humano, sabe? Do humano essencialmente humano. Eu não estou falando, claro, essa história de regular mídia e tal, isso é uma conversa que tem que ser refutada por todos nós que acreditamos na liberdade. Mas, por outro lado, nós também temos que lutar para que os princípios da ética, da moral, da filosofia, da alma humana, do relacionamento interpessoal, eles voltem a participar da política. Porque hoje o grande problema é o seguinte: ou o sujeito é de um lado ou é do outro e não há espaço para diálogo. Esse é o grande problema que está acontecendo no Brasil e que não é uma exclusividade nossa. É no mundo todo. A gente está vivendo um processo realmente de aprofundação do radicalismo. Isso é muito ruim. E a rede social, da forma que é hoje, contribui, sabe, Cláudio? É o que eu penso. O senhor acredita que esse novo meio de pensar, digamos assim, porque realmente até a questão desse duopólio de esquerda e direita, até a nomenclatura me parece antiquada, me parece uma coisa que já foi superada. Eu estudei numa época em que a própria defesa da liberdade de expressão, por exemplo, era uma bandeira naturalmente de esquerda, dos progressistas, né? E hoje em dia parece que apesar de eu não ter mudado muito de opinião, parece que os agentes políticos à minha volta largaram a bandeira da liberdade de expressão na esquerda, que foi imediatamente pega pela direita. E também não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Isso acontece no mundo inteiro. Hoje em dia é a direita alemã que está pedindo menos regulação nas redes sociais. É a direita americana, é a direita... No mundo inteiro é assim. Então, o senhor acha que haverá uma evolução? Porque a rede social a gente não vai conseguir retirar. Né? Isso é uma realidade com a qual a gente vai ter que conviver para sempre. Mas os agentes políticos estão preparados para fazer essa mudança, de até enxergar diferente?
eu acho que é uma mudança social. O livro mais impactante que eu li nos últimos anos, e foi agora, porque eu tinha ido na China e fiquei muito impressionado com o desenvolvimento da China. Muito mais, você anda em Xangai, anda em Pequim, você vê cidades muito mais organizadas do que as cidades europeias, as cidades americanas. E eu voltei de lá impressionado, mas esse dirigismo parece que, do ponto de vista assim, do funcionamento da cidade, dá certo e tal. E quando eu cheguei, até porque eu faço parte desse negócio do Fronteiras do Conhecimento lá, e estava um debate sobre aquela obra do Pinkerton, o Iluminismo, né? O Novo Iluminismo. E eu penso que a nossa Bíblia, em relação a esse momento, devia ser aquele pensamento. Nós temos que nos voltar para as ideias iluministas, que são ideias voltadas para a ciência, voltadas para a filosofia, voltada para a liberdade, voltadas para elementos que, de fato, construíram os grandes benefícios da sociedade moderna. Hoje, a sociedade vive mais. Por quê? Por causa da ciência, dos estudos, né, que foram feitos em relação à saúde humana. Hoje, nós temos máquinas capazes de transportar as pessoas, e tudo isso por conta da ciência. A agricultura produz mais por causa da ciência. Ao mesmo tempo, isso veio associado às ideias do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito. Esses elementos compuseram o mundo que nós vivemos, nos trouxe até aqui. E, de repente, nós estamos vivendo uma realidade em que as pessoas começam a questionar a liberdade. Por exemplo, hoje eu estava agora numa conversa com o comandante do Estado-Maior do Exército, o comandante Tomás, e falávamos um pouco sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Quando eu vejo jovens com 20 anos falar que querem um golpe militar, que querem acabar com a democracia no Brasil, porque eles entendem que o Supremo Tribunal Federal, através da decisão de A ou de B, fez lá uma decisão equivocada, e isso prova para ele, na cabeça dele, que nós não vivemos da democracia, então tem que ter um golpe militar para o Exército assumir, e acabar, fecha Congresso Nacional, acaba... Poxa, isso não é só no Brasil. Esses ensaios, esses desejos totalitários estão tomando muito corpo. Então, esses valores... Mas não será, deputado, isso também decorrente dos excessos que têm sido adotados, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal? Estava vendo hoje, por acaso, uma entrevista do ministro Gilmar, que ele concedeu antes da denúncia contra o Bolsonaro e toda aquela turma lá. Foi ao Estadão. Ao Estadão. Ele deu uma entrevista ao Estadão. O Estadão diz, a entrevista foi concedida antes da apresentação da denúncia, mas ele deixa claro que ele já tinha conhecimento do que seria denunciado. Inclusive, estabelece estratégia de como o Bolsonaro será condenado. Quer dizer, estamos falando do Supremo Tribunal Federal, um processo de pré-julgamento, etc. e tal. Sem contar o papel político que o Supremo jogou nas eleições passadas, o Supremo, o TSE, e continua jogando assim, um papel político mesmo, né? Esse tipo de reação, de atitude, não provoca a reação lá no ignorante político que vai achar que é caso para acabar com isso só através da força? Esse é que é o problema, quer dizer, nós temos, de fato, eventualmente, aqui ou acolá, e o que se há hoje excessos no Supremo e podem ser corrigidos, certamente daqui a pouco acontecerão outros excessos em outro poder, como, por exemplo, agora a questão das emendas parlamentares, que também se critica e que eu acho que tem que ter também aí uma modelação dentro do contexto do parlamento, etc. Esse jogo faz parte, né? Porque o Supremo está se imiscuindo demais na política, está agindo de uma maneira exagerada, esse ativismo político. Tudo bem, eu acho que é um debate que cabe. Agora, daí ao sujeito imaginar que nós devemos interromper a democracia, cancelar a Constituição, estabelecer um estado de exceção, vai uma distância
gigantesca. Mas veja, assim, a liberdade de expressão dá direito às pessoas de defender, por mais idiotas que sejam as suas ideias, né? Dá o direito de expressá-las. Exato. Né? Eu acho que talvez Chega seja no- mais perigoso conceder ao Estado, de alguma forma, esse poder de censor, né, de como se então nós somos permitidos pelo Estado a ter opiniões dependendo de onde elas são. Se é no Facebook, aí o Estado regula, mas se é na praça pública, aí o Estado não pode me calar. Não faz muito sentido isso, até porque hoje as redes sociais são as nossas praças públicas. Sim, A, sim. a gente sim. pega a mais sólida das democracias, que é a americana, tem partido nazista lá nos Estados Unidos. Sim. Pouca gente sabe disso, Sim. mas tem, né? Sim, sim. Não devia ter, mas tem, né? Enfim, liberdade de expressão pressupõe uma série de atitudes, inclusive de tolerância. Mas eu queria que a gente saísse desse assunto, porque já tá bastante... O senhor foi muito assertivo aí nas suas ponderações. Eu queria falar sobre aquelas pautas a que o senhor se referiu no início da entrevista, que faltam, né, os debates que faltam ao Congresso Nacional e em relação aos quais, a esses temas, o Congresso tem a obrigação de se encarregar. O senhor foi relator da reforma da Previdência. Né? Lá atrás, o governo Temer. Portanto, é um profundo conhecedor do assunto. Eu tenho visto com uma frequência cada vez maior, assustadora até, especialistas afirmarem que mais cedo ou mais tarde vai faltar dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. Não tem como esse modelo que está em vigor sustentar tudo isso, até porque pelo número de vários fatores, né? Hoje em dia a informalidade cresceu muito, muita gente não quer mais carteira assinada, quer virar empreendedor, enfim. E com isso a Previdência vai naufragando na falta de receita que seja compatível com a sustentação do sistema. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o que fazer, né? Porque, assim, muita gente defende a educação financeira para que as pessoas construam a sua própria aposentadoria ou renda passiva, que chamam, né? Mas e o Estado? E a aposentadoria oficial, digamos assim, né? Como é que fica? Olha, Cláudio, essa pergunta é muito interessante, eu tenho pensado muito nisso. O que na minha cabeça hoje está consolidado assim com muita clareza é que nós precisamos de um financiamento mais democrático para a Previdência Social. A gente viu, por exemplo, esse escândalo que teve aí agora no negócio do PIX, né? Aquela regulamentação que a Receita Federal fez, e essa regulamentação levou ao deputado Nicolas fazer um discurso que atingiu a estratosfera das redes sociais e uma discussão muito grave como isso. Agora, vamos esquecer um pouquinho que quem fez isso foi o governo Lula ou foi o governo Bolsonaro. Vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui em Brasília uma funcionária que trabalha no meu apartamento, funcionária particular que trabalha para mim, né, pessoa física. Eu pago a ela um salário de aproximadamente R$2.000. E ela recolhe a Previdência Social na parte dela e eu pago a parte dela, R$2.000. Agora, o outro que tem uma borracharia e ganha 5, 6, 8, 10 mil reais, não quer pagar imposto. Ele não quer pagar imposto. Então, a moça que trabalha para mim, ela ganha bem menos, mas ela está contribuindo para a Previdência. O outro, que tem a borracharia, ganha mais do que ela, não quer e entende que qualquer conjetura, qualquer possibilidade de tributar o ganho dele é algo absurdo. Mas o que é que acontece? No Brasil, nós temos na Previdência uma grande injustiça, que é o tal da forma como hoje está posto o BPC. O BPC é um benefício de prestação continuada, que, a princípio, ele foi feito basicamente para atender a pessoas que têm algum tipo de deficiência física grave, pode ser até uma pessoa recém-nascida, a pessoa já pode recorrer ali ao BPC, etc., e ganha um salário mínimo. Mas o BPC também se transformou em um tipo de aposentadoria, porque se o sujeito chega aos 70 anos e não tem nenhum outro benefício, ele pode requerer o BPC. Então você imagine, a moça que trabalha na minha casa, ela vai pagar durante 35 anos a Previdência e vai se aposentar, como ela é mulher, aos 60 anos. Se uma outra pessoa, a vizinha dela, de onde ela mora, tem uma borracharia
ou é costureira e ganha mais do que ela, nunca contribuiu com a Previdência na vida dela, ela não vai se aposentar aos 60, mas vai se aposentar aos 65. Porque aos 65, uma mulher brasileira que não tenha nenhuma outra renda pode requerer o BPC. Então a moça lá de casa, ela está pagando a Previdência por ela e pela outra que ganha mais do que ela. Então, essa história, por exemplo, que a gente fala, porque vai tributar o cara, o negócio do Pix, 5 mil reais, etc. É porque no Brasil existem aqueles que querem empreender, e isso é muito bom, mas entram na informalidade para não pagar nenhum tipo de tributo e não contribuir com a Previdência, mas usufrui dos serviços públicos e, ao final, se aposenta quase que da maneira idêntica que uma pessoa que pagou a Previdência se aposenta. Então, isso não está certo. Dizer que o Brasil é um país que não faz uma contraprestação de serviços públicos é um absurdo. É um absurdo. Poucos países têm um sistema de saúde pública universal da forma que nós temos. O SUS é um dos maiores sistemas de financiamento da saúde pública no planeta. Porque a qualidade não é ideal, é verdade, mas existe no Brasil, sim, uma prestação de serviço de saúde muito significativa através do SUS. É difícil encontrar um paralelo, né? É difícil encontrar um paralelo, Cláudio. Quando você vai para a saúde, ou quando você vai para a educação, você tem um grande financiamento da educação, você tem uma escola pública que, além da educação, dá a merenda escolar. Isso é muito importante para as famílias de baixa renda, sobretudo no nosso Nordeste. Você também é nordestino, Cláudio. Dá o transporte escolar. Enfim, você tem sim no Brasil um amparo um amparo social muito significativo. Então dizer, não, porque no Brasil se paga imposto e não tem retribuição nenhuma. É mentira. Então, é preciso que a gente repense a Previdência da seguinte maneira. Esse financiamento atual da Previdência, ele é injusto, absolutamente injusto. E para que a gente avance nisso, tem que se pensar de uma maneira de tributar a informalidade. A informalidade no Brasil está ganhando uma proporção cada vez maior e essas pessoas não são tributadas, não contribuem com a Previdência. Então, essa história do Pix, né, que deu agora aí esse bafafá todo, mais cedo ou mais tarde vai ter que se botar o dedo nessa ferida. Porque o dono da borracharia também vai ter que pagar imposto. Mas ele também paga salários, né? Ele paga aluguel, paga uma série de coisas, pagar também impostos para manter o... Mas todo mundo paga. A minha empregada não paga? Ninguém gosta de pagar imposto. Né? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas todo mundo tem que pagar. Ninguém fica feliz, a não ser para não se ferrar com alguma medida retaliatória. Né? Eu sou o caso. Eu pago imposto assim, eu fico liso, mas... feliz da vida, aliviado. Aliviado é isso aí. No Nordeste a gente diz que a alegria de pobre é pagar conta, né? E pagar imposto, inclusive. É isso mesmo. Mas veja só, não temos como fugir disso. Se o imposto fosse menor, só propor uma teoria. Se o imposto fosse menor, será que a informalidade não seria menor também? Tudo bem. Eu acho, Tiago, que é uma possibilidade para se conversar. O que não dá hoje é para que a gente continue com essa situação onde poucos pagam, e pagam muito, e uma grande maioria não paga. Então, essa questão da informalidade ser tributada tem que acontecer. Não dá para continuar do jeito que esse negócio do Pix, né? A Receita Federal botou lá aquela regra. O que era aquilo? Era uma tentativa quase de você voltar aquele imposto... CPMF. Da CPMF. Era mais ou menos isso, né? O Pix, CPMF... era mais ou menos aquilo. E como foi feito e como foi colocado, etc., isso trouxe, de fato, assim, uma onda de revolta pela população, etc., e colocaram isso como sendo uma coisa do atual governo. Mas isso é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Não tem jeito. Não tem jeito que o sujeito que está na informalidade simplesmente não paga imposto e ponto final. E o assalariado, por menor que ele seja o salário, ele paga.
E paga muito. E paga muito. E a Previdência também é vítima disso. A Previdência vem nessa enxurrada. Porque se o cara não paga imposto, muito menos a Previdência. Mas ele vai usufruir da Previdência lá na frente. Esse cara vai chegar, quando ele fizer 5 anos mais do que quem paga, ele vai se aposentar igual a quem paga através do BPC. Então, isso está muito injusto. Portanto, a reflexão que eu faço hoje sobre Previdência Social é, sobretudo, no sentido de dizer que há uma tremenda injustiça hoje no financiamento da Previdência. E essa injustiça é justamente em favor da não cobrança da informalidade. Perfeito. Deputado, em relação à questão de impostos, eu vou puxar aqui um pensamento orçamentário. Na última semana, o Tesouro Nacional suspendeu as linhas de crédito do Plano Safra. A FPA classificou essa medida como um resultado de uma falta de responsabilidade fiscal do governo Lula. Você acredita que falta uma clareza nessa gestão econômica do governo Lula? Olha, Ismael, eu realmente acho um absurdo a suspensão do Plano Safra. O Brasil, nos últimos 40 anos, se firmou como uma das maiores potências na produção de alimentos. Isso tem sido a mola propulsora da nossa economia. O Brasil, o que seria do Brasil hoje se não fosse a nossa extraordinária produção agrícola? E não financiar o Plano Safra é, sem dúvida, uma atitude muito radical, muito radical. Agora, você veja que contrassenso que transforma esse cancelamento do Plano Safra em algo ainda muito mais grave, que é o seguinte: o governo está planejando para os próximos dias mandar para o Congresso Nacional uma medida, uma proposta para isentar quem ganha do imposto de renda, quem ganha até R$5.000 de salário mínimo. Ora, e estão dizendo que isso trará um rombo de cerca de 50 bilhões para o governo. E isso não é problema. Mas isso vai beneficiar o quê? Ao consumo, exclusivamente ao consumo. Você sabe que não há nenhuma justiça em você tributar ou penalizar a produção e você isentar o consumo. Devia ser justamente o contrário, devia tributar o consumo e facilitar a produção, até para que aquele que está consumindo pague menos, porque se tem mais produção, os produtos vão chegar mais baratos nas prateleiras e a pessoa vai poder comprar de uma maneira vai ter um poder aquisitivo maior. Então, cancelar o Plano Safra, que eu ainda não acredito que isso vai acontecer, não. Eu acho uma coisa tão louca. Segundo o ministro Fernando Haddad, o governo vai mandar uma medida provisória e que isso vai resolver porque, ou então, os gastos com o Plano Safra ficam fora do arcabouço fiscal. Que seja alguma coisa, mas alguma coisa tem que ser feita. Essa é a lógica do Não ministro. ter o Plano Safra é um despautério. Eu que sou um deputado do interior da Bahia, que acompanho esse assunto a vida inteira, que aqui em Brasília participo desses debates no Congresso Nacional, não há como você evitar o Plano Safra. Quer dizer, as nossas exportações estão diretamente vinculadas à produção agrícola brasileira. Se não tivermos o Plano Safra, consequentemente, nós vamos ter uma queda abrupta nas exportações brasileiras, no produto interno bruto brasileiro, e isso vai gerar uma recessão, e naturalmente que essa recessão que vai prejudicar, sobretudo, aos mais pobres. E você não entende, né, essa conversa do ministro Haddad, quer dizer, se por um lado ele diz que não tem dinheiro para fazer o Plano Safra, por outro lado tem essa possibilidade de fazer um projeto de lei para isentar quem ganha até R$5.000, o Plano Safra que não dá, e ele é o Plano Safra que garante a produção. Por outro lado, ele quer beneficiar o consumo deliberadamente. Ora, meu Deus, é muito doido esse raciocínio, né? Então, todo respeito ao ministro Haddad, mas eu não consigo compreender a lógica dessa dicotomia. É muito difícil. Deputado, então a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta. O senhor estava falando dessa desorganização do governo e tem sido aparente para a gente aqui de fora, a gente aqui assistindo aos acontecimentos na Praça dos Três Poderes. Essa é uma sensação que a gente tem mesmo, que existe uma diferença muito grande na organização. Isso eu estou falando em comparação às administrações petistas anteriores. O senhor chegou na Câmara dos Deputados em 2011, para o primeiro mandato,
e assistiu de camarote, digamos assim, o processo de derretimento da presidente Dilma. E a gente tem visto aqui, e muito conversa de redes sociais, e claro, mas um ou outro parlamentar já mencionando o impeachment. O que para mim parece uma coisa muito distante ainda. Mas o senhor, com a sua experiência, que assistiu o governo da presidente Dilma de perto, queria entender, o senhor vê semelhanças do Dilma 1 com o Lula 3? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. O presidente Lula está enfrentando dificuldades, acho que o seu governo carece de um norte, mas, sem dúvida, a conversa do presidente Lula tem começo, meio e fim. É completamente diferente da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o país entrou num aspiral absurdo de perda da governabilidade, das pedaladas fiscais, principalmente, que foram a razão do impeachment, mas de uma recessão que fez com que nós perdêssemos 10% do nosso PIB em um espaço de 3 anos. Isso é 10% do PIB brasileiro, é mais do que o PIB inteiro da maioria dos países do planeta. Então, realmente, ali se perdeu completamente a possibilidade de se ter um governo, né, de se manter aquele governo conduzindo o nosso país. Eu não vejo nenhum espaço para impeachment. Eu penso que nós temos, sim, uma eleição que será muito polarizada, e vai, na minha opinião, essa eleição vai estar muito mais incutida na ideia do direita e esquerda do que das coisas importantes para o Brasil. Agora, esse debate da anistia, por exemplo, eu não creio de maneira nenhuma que haja uma anistia para o Bolsonaro. Eu não acredito que aconteça. E, na verdade, a gente vê uma coisa interessante, né? Os deputados que defendem a anistia e que sobem ali na tribuna e tal, e clamam pela anistia, porque aquela senhorinha que escreveu de batom e pegou 17 anos lá, o outro que roubou uma Constituição, uma Bíblia e pegou não sei quantos anos. Colocam sempre essas pessoas de porta-bandeira do bloco da anistia. Mas isso é a conversa da tribuna da Câmara. Nos corredores, nas entrelinhas do Congresso Nacional, quando se fala em anistia, se fala em anistia para os líderes políticos. E aí a conversa é completamente diferente. Eu não tenho, assim, convicção, eu acho que isso aí a justiça vai ver, eu não tenho convicção dessa liderança que o Bolsonaro tenha exercido aí na organização de um golpe de Estado. Acho que o que condena o Bolsonaro é a narrativa ao longo de todo o tempo, né? A narrativa, no sentido de dizer que não acreditava na lisura das eleições e coisas dessa natureza, que de fato não contribuem para o sistema democrático, né? Como é que ele foi eleito presidente da República em 2018 por esse sistema eleitoral, assumiu a presidência da República, governou e 4 anos depois agora esse mesmo sistema eleitoral que o elegeu já está maculado, já não presta mais. Então, essa narrativa é muito ruim. Mas, na minha opinião, essa eleição, se não tivermos mudanças significativas no quadro político, vai ser uma campanha muito radicalizada. Muito radicalizada. Agora, eu vejo hoje muito difícil essa ideia de uma anistia, pelo menos no sentido amplo, geral e restrito, né, que passe uma régua e todo mundo possa participar das eleições. Eu, pessoalmente, acho difícil. Mas o senhor acha que alguma possibilidade, algum formato disso a Câmara deve analisar? Eu acho que é possível, sim. Algum formato disso é possível que a Câmara analise. Maravilha. Deputado, queria agradecer a presença aqui, foi ótimo. A gente chegou agora no limite da nossa hora. Queria agradecer e já deixar aqui o convite para retornar numa outra oportunidade. Eu é que agradeço a vocês todos, prazer muito grande, parabéns pelo jornalismo de tão alta qualidade que vocês fazem. O Brasil precisa disso e é uma honra participar aqui do Diário do Poder. Espero ter outras oportunidades sim de estar aqui com vocês. Maravilha, deputado. Obrigado, viu? Obrigado.